Então, pessoal, dando continuidade ao vídeo passado, só para vocês ir relembrando, o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Vamos falar um pouquinho do sistema nervoso central, já falamos sobre o cérebro, e agora vamos falar de outra estrutura, né, que é o cerebelo, certo? Então, assim, qual é a função do cerebelo? A função do cerebelo é ajudar a manter o equilíbrio, certo? Tanto mantém o equilíbrio como mantém a postura. Ele tem por incumbência, né, trazer o refinamento ao sistema motor, porque assim, sem ele, os movimentos eles seriam grosseiros, né, não seriam coordenados, seriam desajeitados e trêmulos, né? Então, sem ele, esses movimentos precisos, eles seriam impossível, certo? Então, assim, a principal função do cerebelo é justamente essa, de coordenar esse equilíbrio do nosso movimento, certo? Então, assim, dentro do ouvido, né, no ouvido interno, tem uma estrutura que é chamada de labirinto, certo? Dentro desse labirinto existe um líquido que fica balançando quando a gente está caminhando, certo? Então, a partir do movimento desse líquido, o cerebelo ele consegue calcular a nossa posição. Por isso que quando você fica rodando sem parar, quando você para, né, você fica tonto. Então, assim, existe até uma inflamação no labirinto chamada de labirintite, certo? Geralmente, tudo terminado em ite significa inflamação. Lembra lá da meningite, né? Inflamação nas meninges. Então, assim, a labirintite, ela causa tontura, justamente porque o cerebelo está inflamado, né? E ele não consegue captar essa informação. Um fato curioso, né? Os bebês, quando eles estão aprendendo a andar, eles não têm tanto equilíbrio, né? Fica caindo, justamente porque esse cerebelo, esse líquido, ele ainda não está bem desenvolvido nessas crianças. E outra coisa, quando a pessoa bebe, né? Toma a chuaba lá, o que é que acontece? O álcool, né? Ele atinge diretamente o cerebelo, deixando ele anestesiado. Por isso que a pessoa, quando ela está embriagada, ela fica sem coordenação motora, né? Fica com os movimentos desajeitados, fica totalmente sem equilíbrio. Por quê? Porque essa parte responsável pelo equilíbrio, que é o cerebelo, está anestesiada e aí não está comandando as ações, não está respondendo aos comandos. Então, pessoal, o macaco ele tem um cerebelo mais desenvolvido do que o seu próprio cérebro, justamente para ajudar na locomoção. Pessoal, outra região atrás do crânio é o tronco encefálico, certo? O tronco encefálico, ele que vai controlar todas as nossas funções vitais, certo? Tem uma região chamada bulbo. Olha se essa região é importante. Olha o que é que ela é responsável. Simplesmente pelos batimentos cardíacos, os movimentos digestórios, nossa respiração, nossa pressão sanguínea. Nem é importante o bichinho, né? Então, o que é que ele faz? Ele tem o controle vital daquilo que não precisa da nossa consciência para ser estabelecido, ok? Pessoal, abaixo do cérebro, né, nós temos o hipotálamo, que ele tem uma função endócrina muito importante, né? Porque nele é que são produzidos vários hormônios, certo? E esses hormônios, eles controlam também a produção de outros hormônios. Eles controlam e regulam. Ele tem a sua função está diretamente ligada ao controle, né, da nossa temperatura corporal. Também está relacionada à sede, à fome, até a questão também das nossas emoções e do nosso desejo sexual, certo? Então, pessoal, concluindo aí o sistema nervoso central, né? Existe um prolongamento do cérebro que vem por trás do nosso corpo, que é a famosa medula nervosa ou medula espinhal, certo? Ela tem como função receber informações do sistema nervoso periférico e levar para o encéfalo, e ao mesmo tempo ela traz informações do encéfalo e distribui pelo nosso sistema nervoso periférico,
certo? Nosso sistema nervoso central ele tem que ser protegido, né? Porque ele é muito sensível e qualquer dano, esse dano ele pode ser fatal para a gente, certo? Por isso que o crânio é redondo, para ser uma forma de proteção também. Pronto, nosso sistema nervoso periférico, né? É dividido em nervos e gânglios, certo? Que são os nervos que irradiam do sistema nervoso central e se espalham por todo o nosso corpo. Além desses nervos, né, tem os gânglios que são espalhados principalmente próximo à nossa coluna vertebral. Então, o sistema nervoso periférico, certo? Ele é subdividido em somático e autônomo. Sendo que o somático, né, envolve os neurônios sensoriais e os neurônios motores. Esse sistema somático ele está diretamente envolvido na captação de informações através dos nossos órgãos dos sentidos, que são informações sensoriais. Também está envolvido no processo de controle voluntário, né? Ou seja, um exemplo, o funcionamento da nossa estrutura esquelética. Esse movimento voluntário, né? O nome já está dizendo, voluntário é uma coisa que a gente tem como controlar. Já o sistema autônomo, ele não tem participação voluntária, né? Ou seja, ele funciona sozinho sem o nosso comando. Ele está diretamente formado apenas por neurônios motores. Ele controla, por exemplo, o funcionamento das nossas células endócrinas, a contração da nossa musculatura, tanto a lisa como a cardíaca. Você não fica dizendo coração, contrai, coração, relaxa, né? Esses movimentos, eles já fazem involuntariamente. E esse sistema autônomo, ele pode ser simpático ou parasimpático. O simpático, ele está mais relacionado à ação, sendo que os dois, eles são antagônicos, né? Enquanto um estimula, o outro desestimula. Então, os neurotransmissores, os mais importantes envolvidos, tanto num como na outra, é a noradrenalina, no simpático, e a acetilcolina, no parasimpático. Sendo que sempre é assim, um vai estimular a ação e o outro vai desestimular. Por exemplo, quando um bota para o coração bater mais rápido, o outro bota para relaxar mais. Só você lembrar que uma pessoa simpática é uma pessoa bem ativa, né? E o outro seria o contrário disso.